Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre endividamento. O endividamento para a contabilidade ela tem o mesmo significado do senso comum. Assim, quando uma pessoa fala que está muito endividado, todo mundo sabe que não é uma coisa positiva, né? Mas vamos ver as diferentes perspectivas desse endividamento e como é que a gente pode analisar isso aí dentro de uma entidade, ok? Então, só para relembrar, a gente tem a situação financeira, a situação patrimonial e a situação econômica. Falamos anteriormente da situação financeira, que é a liquidez, ou seja, a capacidade que a empresa tem de honrar com seus compromissos. E hoje, quando a gente está falando de endividamento, a gente está falando da situação patrimonial, certo? Que é uma relação entre o que eu tenho e o que eu devo. E na próxima aula a gente vai falar sobre a situação econômica que tem a ver com o desempenho da empresa. Ok? Então hoje falando da situação patrimonial, que tem uma relação direta com o endividamento. E quando a gente fala de endividamento, a gente está falando da estrutura de capitais de uma empresa. Tá? Uma relação entre o que se tem e o que se deve. Quando a gente fala o que se deve, a gente está falando em capital de terceiros. Então o capital de terceiros tem desde do passivo circulante até o passivo não circulante, certo? Tudo isso é capital de terceiros e o capital próprio é o PL. Então essa é a estrutura de capital que a gente está falando. Mas a gente vê que tem diferentes aspectos de um endividamento, certo? Então vamos supor que eu tenho uma dívida de R$120 mil que eu tenho que pagar em 36 meses com uma taxa de 10% ao ano. Então, quando eu estou falando em R$120 mil, eu estou falando da quantidade dessa dívida, o quanto eu estou endividado, se isso é muito ou se isso é pouco, o quanto. Quando eu falo em 36 meses, eu estou falando da qualidade dessa dívida. É o que os bancos chamam de perfil da dívida, se é um perfil mais longo ou um perfil mais curto. O perfil, quanto mais longo, vai ser melhor do ponto de vista de ter risco de descontinuidade da empresa. Então é preferível ter uma dívida para pagar mês que vem do que uma dívida para pagar amanhã. Dentro dessa lógica, a gente não está olhando o custo aqui, a gente está olhando só a condição da empresa pagar. E a taxa de juros, que é a última vertente, tem a ver com o custo dessa dívida, com a onerosidade, o quanto que essa dívida é cara ou é barata. Então, se eu tenho uma dívida de cartão de crédito e troco por uma outra dívida de crédito consignado, às vezes é a mesma dívida, é o mesmo prazo, mas é uma taxa menor, ou seja, é um custo menor da dívida. Tá? Mas vamos supor que eu tenho essa situação dos 120 mil em 36 meses a 10% ao ano e eu não consigo pagar. Então eu vou procurar um banco para pedir um desconto nessa dívida. O banco que eu devo para dar um desconto. Eu vou querer que ele diminui a minha dívida. Mas o banco ele faz a seguinte proposta. Não, vamos fazer assim. Tu continua devendo 120 mil, só que se tu diz que não consegue pagar, a gente vai ampliar para 60 meses, vai aumentar o prazo da tua dívida. Ah, beleza. Só que a gente vai aumentar um pouquinho a taxa de juros, de 10% para 12% ao ano. Por quê? Como é que funciona? Então, se for ver a quantidade da minha dívida, continua a mesma coisa. Era 120 mil, continua 120 mil. O perfil da minha dívida, a qualidade da minha dívida melhorou, se alongou, deu uma pedalada, deu uma ampliada no prazo, ficou melhor. Mas o custo da dívida, a onerosidade dessa dívida ficou pior. O banco cobrou uma taxa um pouquinho maior. Por que o banco cobra essa taxa? É uma questão de reciprocidade na negociação, mas também o banco considera que quanto mais longo o prazo que ele está te dando, maior o risco dessa operação. Então, se ela tem mais risco, ela tem que ter uma taxa de remuneração maior. Certo? Então, normalmente é assim que funciona. Então, eu tenho 3 variáveis de endividamento. O quanto que eu devo, o perfil dessa dívida e o custo dessa dívida. Certo? Então, nesse nosso caso ali que a gente mostrou, a quantidade não se alterou, o perfil melhorou e o custo piorou. Então, quando a gente vai olhar endividamento, a gente vai olhar esses 3 pontos, certo? Agora, especificamente o endividamento, para calcular, diferentes autores têm diferentes fórmulas, certo? Porque todo mundo sabe que endividamento é uma relação entre o que eu devo e o que eu tenho. Só que o que é que eu tenho? Então a gente está trabalhando aqui com a fórmula do Marion, que ele trabalha endividamento dentro da perspectiva da empresa. Então o que é a forma dele de endividamento?
ele pega o passivo circulante mais o passivo não circulante, ou seja, todo o capital de terceiros, e divide pelo ativo, certo? O que ele quer mensurar com isso aí? Ele quer ver o quanto do ativo é financiado com capital de terceiros. Então, se esse indicador der 70%, significa que do total dos meus bens e direitos que estão no meu ativo, 70% são financiados com capital de terceiros e os outros 30% são financiados com capital próprio, certo? Vamos ter uma visita aqui, ó. Pronto, o Luca Pacioli já desceu ali. Voltando, então, outros autores mostram outras fórmulas. Por exemplo, em vez de usar o ativo, usar o PL, né? Em alguns concursos a gente vê essa fórmula. Alguns autores trabalham o conceito de endividamento bruto e endividamento líquido. Isso é muito comum a gente ver em sites de investimentos. O endividamento líquido, o que ele faz? Ele desconta as disponibilidades dos passivos, então isso pode dar um endividamento negativo nesse caso. Mas essa é a fórmula que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, que é bem tranquila de entender e ela é boa de interpretar, né? Então, se eu calculei esse endividamento e deu 80%, o que quer dizer? Quer dizer que 80% dos bens e direitos da empresa são financiados com capital de terceiros e 20% são financiados com capital próprio. Essa é a interpretação desse índice, certo? Então, aqui, só para ilustrar um exemplo, vamos supor que uma empresa tenha 20 milhões de passivo circulante, 200 milhões de passivo não circulante, 440 milhões de ativos. Esse endividamento vai dar igual a 50%. Matematicamente vai dar 0,5, mas usual, certo? Por uma convenção, a gente sempre mostra todos os índices de endividamento em percentual. Diferente dos índices de liquidez, que a gente já viu que a gente mostra em valor bruto. Né? O endividamento a gente mostra em percentual. Não está errado matematicamente dizer o endividamento de 0,5. Mas não é comum. Normalmente a gente fala um endividamento de 50%, 30%, 40%. Agora, esse 50% ele é bom ou é ruim? Depende. Né? Então, um endividamento muito baixo significa uma baixa alavancagem, mas é um risco menor para a empresa. Um endividamento muito elevado pode significar uma descontinuidade. Só que esses valores, 40, 50, 60, no meio termo é difícil de interpretar, tá? Então a gente vai ter que ver o histórico da empresa, comparar ela com ela mesma em vários períodos, para ver se está melhorando ou se está piorando. A gente vai ter que ver o padrão do setor dela. Alguns setores são naturalmente mais endividados ou menos endividados, né? Esse padrão do setor eu posso ver com o índice padrão do setor, ou então comparar com seus pares, né? Comparar com empresas do mesmo setor, para ver se esse endividamento dela está bom ou ruim em comparação com os seus pares. Daí sim poder concluir alguma coisa com relação ao endividamento, certo? Agora, um outro indicador. Então, esse primeiro indicador, a gente mediu a quantidade de dívida, o quanto que eu estou endividado. Tem outros indicadores que podem medir a quantidade também, tá? Mas agora a gente vai ver um indicador para ver o perfil dessa dívida, certo? A composição do bem de endividamento, ou seja, o quanto que ela é de curto prazo e o quanto que ela é de longo prazo. Então, eu vou pegar o meu passivo circulante e dividir pelo circulante mais o não circulante, certo? O que ele vai me fornecer? Vamos supor que dê 30%. Ele quer dizer que do total das minhas dívidas, 30% tem um perfil de curto prazo e, consequentemente, os outros 70% tem um perfil de longo prazo, certo? Como é que eu vou analisar o perfil da dívida em conjunto com o endividamento? Se o endividamento foi muito baixo, o perfil da dívida não tem muita importância. Então, se eu tenho pouca dívida, não importa tanto se é curto ou longo prazo. Agora, se o endividamento deu muito alto, o perfil ganha importância. Por quê? Se o endividamento é alto, mas o perfil é de muito longo prazo, não tem risco de descontinuidade da empresa. Essa dívida pode ser gerenciada. Agora, se o endividamento é alto e o perfil é muito de curto prazo, daí a gente vai estar falando já em risco de quebrar, risco de descontinuidade, certo? Então a gente vai analisar esses indicadores sempre juntos. Quanto maior o endividamento, mais importante é analisar o perfil dessa dívida. Um exemplo, então, um passivo circulante de 40 milhões, dividido pelo circulante de 40 mais o longo prazo de 160, dá igual a 20%. Né? Também sempre mostramos em percentual. O que quer dizer esses 20%? Que do total da dívida dessa empresa, 20%
é de curto prazo e 80% é de longo prazo. Quanto mais de longo prazo, melhor o perfil dessa dívida, certo? Então, olhamos a quantidade da dívida, olhamos o perfil e agora vamos falar um pouco do custo do endividamento ou a composição do endividamento. Tem várias fórmulas para analisar isso aí, algumas mais complexas. Aqui a gente vai trabalhar com uma fórmula mais simples, tá? Que eu vou pegar o custo da minha dívida, de certa forma, é a minha despesa financeira, que está na minha DRE. Então eu vou pegar a minha despesa financeira e dividir pelo meu capital de terceiros. Passivo circulante mais passivo não circulante. Dentro desse passivo circulante e não circulante, tem passivos onerosos, que geram despesas financeiras, e passivos não onerosos, tá? Então, para ver o custo efetivo dessa dívida onerosa, teria que separar o que é passivo oneroso ou não oneroso. Como muitas vezes o usuário externo não tem condições de separar, tem alguns passivos que são fáceis de separar, alguns não tão fáceis, então a gente trabalha com um passivo total, com todo o capital de terceiros, né? E vai dar um custo médio desse valor. Por exemplo, uma empresa que tenha 12 milhões de despesa financeira, 50 milhões de passivo circulante, 50 milhões de passivo não circulante, vai dar 12 sobre 100, em média 12% ao ano, se essa despesa financeira é anual, obviamente, vai ser o custo médio da dívida dela, certo? Tanto o endividamento, né, quanto o perfil da dívida, quanto o custo, quanto menor, melhor, certo? Olhando sobre o risco de descontinuidade, o risco de falência, o risco de recuperação judicial. Claro que o endividamento muito baixo significa um risco muito baixo, mas também uma alavancagem financeira baixa. E a alavancagem financeira, ela tem o papel de fazer render mais o capital próprio da empresa, né? Como uma alavanca aumenta a força na física, ok? Então, as três formas que a gente viu do endividamento, lembrando que tem outros autores que mostram outras fórmulas, então se a gente for pegar um relatório de uma empresa que traz um endividamento, para a gente poder interpretar e poder comparar, a gente tem que saber qual metodologia, qual fórmula que ela utilizou. O do perfil da dívida, que mostra o que é curto e o que é longo prazo, e o custo da dívida, o quanto cara é essa dívida para a empresa. São esses três pontos importantes para a gente olhar quando for analisar o endividamento de uma empresa. Uma outra coisa importante, o endividamento é natural da atividade empresarial, é saudável, qualquer grande empresa que tu vai pegar, ela vai ter um montante de dívidas, e isso faz parte da vida da empresa. A gente não pode confundir endividamento com inadimplência. O que é inadimplência? São contas em atraso. Contas em atraso não é bom, não é saudável e não é interessante para nenhuma empresa. São coisas distintas. A gente não pode confundir endividamento com inadimplência. São coisas completamente diferentes. Dívida faz parte da estrutura de capital da empresa. Agora, dívidas em atraso faz parte de uma gestão deficiente, certo? Com essa última mensagem, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.